Olá, professores e alunos da nossa maior e melhor escola de teologia de todos os tempos, a Escola Bíblica Dominical, é claro, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Bom, no início da igreja do primeiro século havia líderes que orientavam os cristãos quanto ao Evangelho, bem como quanto à organização e desenvolvimento da igreja local. Esses líderes eram chamados de presbíteros. Na dica de hoje, que poderá ser utilizada nas aulas da nossa querida EBD, iremos passear resumidamente nas etimologias dos termos presbítero, ancião, bispo e presbitério. Veremos o que cada termo significa e a correlação que há entre eles, bem como a escolha, os pré-requisitos, a importância e a atuação desses oficiais da igreja do primeiro século. Bom, antes de mais nada, precisamos entender estes três termos: presbítero, bispo e ancião. Tanto presbítero quanto ancião vêm da mesma palavra grega, presbíteros. Essa palavra é um adjetivo que se encontra no grau comparativo e pode ser usada referindo-se à idade e ao posto, cargo ou posição de responsabilidade. Quando se refere à idade, presbítero significa o mais velho, em comparação com outros, ou uma pessoa de idade avançada, ou seja, uma pessoa idosa. Quando se refere ao posto, cargo ou posição de responsabilidade, presbítero é usado entre os gentios, judeus e nas igrejas cristãs. No Egito, por exemplo, os anciãos eram funcionários do Estado, pelo que o termo aplicava-se ali aos líderes e chefes políticos. Nos arquivos de Mari, do século 8 a.C., e até mesmo nas correspondências real da dinastia de Sargão, no século 8 a.C., os anciãos aparecem como representantes do povo e defensores dos interesses populares. No Império Hitita, eles controlavam as questões municipais. Esses costumes eram praticamente universais entre os povos antigos e os israelitas não eram uma exceção. Mas no caso dos israelitas, esse costume era associado às questões religiosas. Por isso, entre os judeus, os anciãos ou presbíteros são vistos primeiramente como os cabeças ou líderes das tribos e famílias, como por exemplo os 70 que ajudavam Moisés. Dentro do contexto neotestamentário, nos evangelhos sinóticos e no início e no fim do livro de Atos dos Apóstolos, encontramos os anciãos ou presbíteros associados aos principais sacerdotes e aos escribas, ou seja, referindo-se aos membros leigos do Sinédrio. Lucas faz referência ao grupo inteiro dos anciãos usando o termo grego coletivo, presbyterion. No tocante às igrejas cristãs, presbítero ou ancião refere-se àqueles que, sendo levantados e qualificados pela obra do Espírito Santo, foram designados a cuidar espiritualmente das igrejas. Bom, já a palavra bispo vem do grego episkopos, que significa supervisor e aplicada, antes de tudo, a Cristo, em seguida ao ofício apostólico e, finalmente, aos líderes das congregações cristãs locais. Embora episcopos haveria de ser de tão importante no Novo Testamento, aparece apenas 5 vezes, em 4 ocasiões, com referência ao líder da comunidade cristã, enquanto que em 1 Pedro se refere a Cristo como o protetor das almas. Na igreja primitiva, esses títulos, presbítero ou ancião, eram usados de modo intercambiável com as palavras bispo e pastor. O apóstolo Paulo lembrou Timóteo, aconselhando acerca do reconhecimento do seu ministério de pastor pelo Conselho de Obreiros local, o presbitério. Essa palavra presbitério vem do termo grego coletivo presbyterion e é usado por Lucas para indicar o corpo coletivo dos anciãos do povo no Sinédrio dos judeus. Essa assembleia de anciãos era composta pelos principais sacerdotes e outros líderes religiosos, como os escribas, por exemplo. Foi
apenas natural que essa ideia de concílio de líderes tivesse sido transferido para o cristianismo do primeiro século, indicando o conjunto dos principais líderes. Esse corpo de anciãos, ou presbíteros, o chamado presbitério, presumivelmente pertencia à igreja local, pois naqueles tempos a liderança da igreja era plural, não estando investida em apenas um único homem. Algo muito importante deve ser dito em relação aos que almejavam o episcopado. Palavra essa que vem do grego episcopê e que quer dizer inspeção, mas que no contexto de 1 Timóteo estava em foco a posição ou o ofício de um supervisor, ou seja, de um presbítero. A palavra de Deus expressa qualificações bem objetivas para o exercício fiel dessa função. Tais qualificações estão descritas em 1 Timóteo para presbítero, assim como em Tito para bispo, denotando o aspecto sinonímico, dos dois termos. Pois bem, já que o ofício de presbítero, ancião ou bispo veio a existir, a atenção para as qualidades necessárias para o exercício do ofício eram a seguinte: disciplina pessoal, um lar bem disciplinado, dons didáticos, bons relacionamentos pessoais e um bom nome no mundo não cristão em derredor. Não há neste quadro para entrar em contradição com Atos 20, 28 e Filipenses 1, que mostravam vários bispos trabalhando numa igreja local única. A referência às qualidades exigidas para um bispo em Tito não oferece apoio algum para a teoria de um episcopado monárquico, com um único bispo supervisionando todos os demais detentores desse ofício. Esse sistema acabou triunfando apenas nos séculos 2 e 3 da nossa era. Portanto, presbíteros eram chamados à medida que davam provas de cumprir as qualificações divinas exigidas, e dessa forma o presbitério deve ser valorizado, pois desde os primórdios da igreja cristã a sua existência tem fundamento na palavra de Deus. O Novo Testamento não esclarece qual era o processo de escolha dos oficiais, como os presbíteros, por exemplo. No caso dos 7 diáconos, foi evidentemente por voto popular. A escolha de presbíteros parece ter sido feita por Paulo e Barnabé, embora a opinião da igreja local possa ter sido consultada. Assim também deve ter se passado em Éfeso e em Creta, onde a nomeação final parece recair exclusivamente nas mãos de Timóteo e de Tito. O dever dos anciãos ou presbíteros que compunham o presbitério é descrito pelo verbo episcopel, que quer dizer supervisar, inspecionar ou cuidar. Assim sendo, eles foram designados a cuidar espiritualmente das igrejas e a superintendê-las. Os primeiros líderes reconhecidos pela igreja cristã foram os apóstolos, responsáveis não apenas pela pregação, pelo ensino, pela disciplina, mas também pela distribuição de alimento e recursos. Com o crescimento da igreja de Jerusalém, surgiu a necessidade de oficiais que se encarregassem desses assuntos práticos, e dessa maneira 7 foram escolhidos e indicados para servir as mesas. Existiu mais tarde, na igreja de Jerusalém, um grupo reconhecido de presbíteros. Esses homens, juntamente com os apóstolos, constituíam o Concílio de Jerusalém, perante o qual eram levadas demandas para julgamento. Paulo e Barnabé, depois de completarem sua jornada missionária, retornaram elegendo presbíteros em cada igreja por onde passavam. Na descrição dos ofícios em 1 Timóteo e em Tito, presbíteros é o título de honra dos membros de um corpo que cuida dos membros e da vida da igreja local. Os presbíteros eram os principais líderes espirituais das igrejas locais, estando especificamente encarregados do governo e do ensino. E para isso, ele precisava saber governar sua própria casa e ser apto a ensinar. Essas duas funções podem ser comparadas ao trabalho de pastores e mestres.
Ensinar e governar com equidade e seriedade é o maior compromisso de todo homem de Deus chamado para tão nobre tarefa. Portanto, os presbíteros que formavam o conselho da igreja local tinham o dever de alimentar o rebanho de Deus e assim ajudavam na formação espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. Muito bem, por hoje é só. Caso essa dica contribuiu para o enriquecimento da sua aula, então compartilhe esse subsídio a mais professores e alunos da nossa amada EBD. Um grande abraço e até a nossa próxima dica.